Pela primeira vez na história, a Bolsa de Valores de São Paulo ultrapassou a casa dos 1.000 pontos. Isso é assunto para Guilherme Macalossi. Macalossi, história sendo feita... Não, foram 1.000, foram 100 mil. 100 mil, desculpa, 100 mil pontos, então, história sendo feita pela Bolsa de São Paulo. Por que a gente pode atribuir isso? Boa noite. 100 mil pontos é necessário, obviamente, entender que isso é proporcional ao volume de negócios, né? É abaixo, por exemplo, do patamar histórico de 2008, se for analisar em questão de proporção. Agora, em termos nominais, é sim o maior valor que a Bolsa de Valores já chegou. 100 mil pontos ultrapassou a barreira pela primeira vez. E, ao mesmo tempo, também houve a queda do dólar, que baixou para um patamar bem mais, digamos, civilizado do que o dos últimos tempos, onde ele roçou 4,15, 4,16. Tinha gente vendendo dólar em algumas casas de câmbio a 4,50. Agora ele caiu. Tem dois motivos principais para esta nova onda de otimismo relativa à economia. Em primeiro lugar, falando de Bolsa de Valores, a expectativa do mercado em relação à reforma da Previdência, que deu passos bastante corretos nos últimos tempos, principalmente após o relatório apresentado pelo deputado Samuel Moreira na comissão especial. A expectativa é de que se vote o relatório logo. Então, esse é o otimismo do mercado. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, quer ver o texto da reforma sendo debatido no plenário e votado no plenário antes do recesso parlamentar. Isso em julho. Então, a ideia é que se vote o texto da reforma na comissão especial agora, nas próximas semanas, e em julho, no início de julho, seja votado na Câmara, para que no segundo semestre, após o recesso, o texto seja apreciado pelo Senado. Então, esta agilidade na condução da reforma da Previdência e o fato de ter se construído um relatório bastante harmônico leva o mercado financeiro a ter uma nova expectativa positiva que havia sido prejudicada porque durante um período muito longo de tempo os desencontros entre o legislativo e o executivo levaram a uma onda de pessimismo, de que a reforma da Previdência estaria morta. Não está morta. O fato é que agora a reforma está andando como se esperava. Poderia já ter avançado mais se não tivéssemos ficado ali um mês, quase 2 meses, com atritos desnecessários em cima de polêmicas inúteis envolvendo principalmente o presidente da Câmara e o presidente da República. Quanto ao dólar, aí também tem parte o anúncio feito pelo Fed, que é o Federal Reserve, que é o Banco Central americano. O Federal Reserve, ele, assim como o Banco Central brasileiro, ele determina a taxa de juros dos Estados Unidos. Ele manteve a taxa de juros, mas, Daniel, ele sinalizou que ela pode sofrer um corte de 0,5%. O que isso significa? Quando os juros são mais baixos, a expectativa do mercado é investir em outros mercados financeiros, em outros ambientes. Quando os juros são mais altos, de ficar nos Estados Unidos. Então, com o corte da taxa de juros nos Estados Unidos, o que se pode gerar de expectativa é um investimento maior aqui. Então, isso causa a queda do dólar. São dois fatores acumulados.